Tá gravando? Tá gravando, show. Fala galera, tranquilo, voltei para mais uma aula nossa. Antes de tudo, eu queria pedir desculpas pela demora em postar essa videoaula, tá? Basicamente, mesmos motivos da semana passada, né? O conteúdo é bem extenso, né? E está sendo dado num espaço de tempo muito curto, né? Então, o que acaba implicando em vídeos com partes maiores, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, por aí vai, né? E também, né, em um tempo maior para fazer as pesquisas, os estudos, as anotações, os slides, enfim, as ponderações necessárias para termos uma aula bacana. Então é isso, desculpa pela demora, mas são esses os motivos, tá bem? É, aula na quarentena, né? Vamos lá, gente. Já estou aqui de cantinho. Deixa eu aumentar aqui. Show de bola. Tudo certo para começar? Tudo certo. Tá pegando aqui um pouquinho, né? Mas vocês vão conseguir entender pela minha fala. Vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar de Oriente Médio, um assunto que eu particularmente gosto pra caramba, tá? Dá uma olhada nos aspectos físicos, tidos como físicos, né? Passando até por alguns humanos, né? E chegando até as questões, vamos falar também de questões hídricas, geopolítica, né, dos recursos hídricos ali na região, e também vamos mencionar ali o conflito Israel-Palestina que perdura até hoje, tá bom? Vamos lá, vamos entender essa região tão complexa do nosso planeta. Antes de tudo, o termo Oriente Médio, ele já é uma visão eurocêntrica. Por que ele é uma visão eurocêntrica? Porque ele entende a Europa como ponto de referência para a localização geográfica de outras regiões da Terra. O Oriente é médio, né, no meio ali do planeta, porque é em relação à Europa. Tranquilo? É o Oriente Médio em relação à Europa. Beleza? Então essa definição ela já parte de uma visão eurocêntrica. Os europeus como o centro do mundo e que vão delimitar as, as denominações para as distintas regiões do globo de acordo com o seu ponto de vista, de acordo com o seu ponto de partida. Beleza? Então é um termo que, como já está posto aqui no nosso slide, coloca a Europa como centro, como um ponto de referência para a localização geográfica de outras regiões do planeta. E esse termo é pensado para tratar a região da Península Arábica e se localiza a oriente da Europa, como eu já falei para vocês, né? Ele está a oriente da Europa, mas ele não está a oriente, por exemplo, da China. Tranquilo? Então, esse posicionamento, né, mais uma vez, em relação aos europeus e não em relação ao restante do planeta. Tudo bem? Vamos continuar aqui. Existem outras delimitações também para algumas porções ali que complementam essa região que a gente está estudando agora, tá? Como o Oriente Próximo. E aí o Oriente Próximo, ele engloba basicamente Turquia, Líbano e Síria, tá? Temos o Extremo Oriente, que é um conjunto de países, né, da Ásia Oriental. E aí quem são esses países? São China, Japão, as Coreias, Indonésia e Insulíndia. A Indonésia, quem compõe a Indonésia é Vietnã, Camboja e Laos, e Insulíndia, enquanto um conjunto de ilhas no Sudeste Asiático, e aí podemos pensar na Indonésia e nas Filipinas, né? Esse conjunto, né, de ilhas que estão ali nessa região do globo, beleza? Então, existem outras regiões que vão compor nessa região que nós estamos estudando agora, que nós vulgarmente chamamos de Oriente Médio, tá? Vamos agora ao próximo tópico, localização geográfica. O Oriente Médio é a ponte de ligação entre Ásia, Europa e África, ou seja, ele é a região que vai conectar essas duas massas de terra, né, poderíamos dizer assim, essas duas porções continentais tão importantes para o planeta, né, para a nossa vida, que são a Ásia, a Europa e a Ásia. Né? Ele está ali na meiuca, ali no meiozinho, né, conectando essas três porções, beleza?
ele é presente no Sudeste Asiático, é onde está o Oriente Médio, né, a Península Arábica. E dentro do Oriente Médio nós temos 16 países, 16 estados. E muitos são de formação recente. Muitos desses países se formaram recentemente, seja porque deixaram de ser colônia de países europeus ou de outros países da região há pouquíssimo tempo, ou porque são derivações de processos emancipatórios ali dessa região do Oriente Médio, tá bom? Estavam submetidos à dominação estrangeira, como eu já adiantei aqui para vocês. São extensões territoriais muito distintas, tá? Nós temos ali países que são bem grandes e países que são pequenininhos, todos na mesma região. E aí o que acontece? Para representar essa distinção, quando pensamos, né, no tamanho, né, desses países, nessa extensão territorial desses países, nós temos que apenas 7, cadê meu mouse? Está aqui, desses 16 representam 93% de toda a área do Oriente Médio. Então, dos 16 países que compõem essa região que nós chamamos de Oriente Médio, 7 representam 93% do todo, tá? Quem são esses 7? Arábia Saudita, Irã, Turquia, Afeganistão, Iêmen, Iraque e Omã são esses que têm as maiores extensões territoriais, tá? Continuando aqui, vamos olhar os aspectos físicos. Basicamente, no Oriente Médio nós temos um clima desértico e semiárido, ou seja, é aquilo que vocês imaginam mesmo. Quando eu falo Oriente Médio, qual é a primeira paisagem que vem na cabeça de vocês? Eu imagino, né, que seja um desertão, né, com grandes tempestades de areia, talvez, né, e um aspecto, né, de deserto mesmo, né, solos passando por processos de desertificação, poucas espécies vegetais, poucos corpos hídricos, né? É aquele retrato clássico, né, de Oriente Médio. Então, sim, de fato, ali nós temos regiões com climas desértico e semidesértico aliadas ao relevo montanhoso. E essa combinação, ou seja, clima mais relevo, que na sua maioria é desértico, mas eu já adianto, antes de continuar dando sequência nessa aula, que o relevo, por mais que ele sim seja montanhoso, ele não é só montanhoso. Temos algumas regiões mais planas, algumas regiões de planície, inclusive, tá? Mas o todo, a maior parte desse relevo é montanhoso. Tá bom? Então, o que vai condicionar os aspectos físicos, e aí quando falamos nesse sentido, estamos pensando em quê? Vegetação, espécies animais, enfim, o próprio relevo, né, o próprio clima dessa região. A gente tem que lembrar que tudo isso, todos esses aspectos físicos, em suma, são condicionados pela combinação do clima. E aí, como que é esse clima? Basicamente, ele é um clima desértico e um clima semidesértico. Semidesértico não, semiárido, tá bom? Combinado a um relevo que, na sua maioria, é montanhoso. Show, gente? Bem tranquilo, né? E aí eu trouxe alguns exemplos aqui. Ah, tá. Antes disso, só para deixar bem posto para vocês, essa combinação de clima com relevo vai condicionar a vida humana, vai condicionar a forma como ela se manifesta nesse território, ou seja, a densidade demográfica. Perdão, nossa. Eita. Lembrando que densidade demográfica é um conceito que se pauta sobre a população total de uma região, ou seja, a quantidade total de pessoas que existem nessa porção do espaço, tá? Relacionada com a distribuição dela. Ou seja, basicamente, densidade demográfica é a distribuição da população pelo território, beleza? Então, a forma como o homem, né, e aí homem pensando na sociedade humana, né, ela vai se distribuir nesse território que nós estamos trabalhando hoje, que é o Oriente Médio, será condicionada pelo clima e pelo relevo, tá? E a prática da agricultura e pecuária, obviamente, também serão influenciados.
porque essas duas atividades econômicas vão depender diretamente do clima e do relevo, tá? Obviamente do solo também, tá? Vamos continuar aqui. Aí aqui tem alguns exemplozinhos de algumas regiões do Oriente Médio que vai ser possível da gente perceber alguns elementos importantes. O primeiro deles é justamente os desertos da Arábia, da Síria e do Irã, que possuem uma baixa densidade demográfica. Professor, por que esses desertos têm uma baixa densidade demográfica, ou seja, uma má distribuição de pessoas ali nessa região? Vamos olhar aqui para o lado. Aqui, ó, uma precipitação quase nula, ou seja, praticamente não chove, e uma amplitude térmica elevada. Professor, o que é a amplitude térmica mesmo? Que você já falou várias vezes em outras aulas. Basicamente, a amplitude térmica é a diferença que existe entre as maiores temperaturas e as menores temperaturas. Tá? As maiores temperaturas durante o dia e as menores temperaturas durante a noite. Ou seja, essa região que nós estamos estudando aqui agora, que nós estamos olhando enquanto um exemplo, né, que são os desertos da Arábia, da Síria e do Irã, tem uma grande diferença entre essas duas temperaturas, as maiores e as menores. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, o maior regulador térmico do mundo, né, é a água. E como estamos falando de uma região desértica, né, ou seja, com precipitações quase nulas, a presença de recursos hídricos, ou seja, de água, é muito pouca. Logo, não há uma regulação tão eficiente dessa temperatura. Dessa forma, a amplitude térmica é maior. Em regiões como o Rio de Janeiro, a amplitude térmica é muito pequena. Tá? Justamente por quê? Porque vivemos uma região muito úmida, quente e úmida. Aí, no caso, já não tem essa tanta presença de água. Show? Deixa eu ver quanto tempo que eu já estou aqui falando. 12 minutos, ainda tem um tempinho. Vamos continuar aqui. Áreas de clima mediterrâneo. Vamos falar agora das regiões de clima mediterrâneo do Oriente Médio. Então, existem regiões com temperaturas mais amenas, tá bom? Vamos entender um pouquinho isso. São as porções sul da Turquia, né, que passam pelos litorais da Síria, do Líbano e Israel e avançando por terras iraquianas e iranianas. Ou seja, são regiões mais litorâneas, são regiões, né, mais úmidas e que por isso tem um clima um pouco mais ameno. São regiões de climas mediterrâneos, beleza? E obviamente, nessa região nós encontramos uma distribuição de pessoas, uma densidade demográfica mais elevada. E aí são densidades demográficas médias e altas, tá bom? Só para a gente entender como que essas características físicas são de extrema importância para entendermos, né, o processo de organização da vida humana, de organização da sociedade nessa região, tá? Que é o Oriente Médio. E a planície da Mesopotâmia, que é uma região formada pelos rios Tigre e Eufrates, que são os principais rios da região, alguns dos principais, tá? A gente tem outros que a gente vai ver daqui a pouco, mas que são fundamentais, beleza? E, obviamente, aí nós vamos ter médias e altas densidades demográficas, justamente por conta do aproveitamento econômico e também para o aproveitamento do desenvolvimento, né, da vida humana mesmo. É melhor você estar em um ambiente muito quente, muito seco, muito frio à noite, continuando a ser muito seco, ou próximo de um rio, que aí isso tem características climáticas mais amenas, mais tranquilonas, mais de boa, né? Uma região que você consegue plantar com maior facilidade, desenvolver a pecuária. Obviamente que é melhor se concentrar nessa região. Então, entendendo, né, que na região da planície da Mesopotâmia a gente tem uma densidade demográfica maior, é fundamental ter em mente que esses rios que cortam essa planície, que são o rio Tigre e Eufrates, né, eles são elementos fundamentais para compreender o porquê dessa organização desse espaço. Por que as pessoas estão mais distribuídas aí, beleza? E aí a gente entra num elemento histórico muito interessante, que é o quê? Essa planície da Mesopotâmia é o berço das antigas civilizações. Diga-se de passagem, algumas das mais antigas, tá bom?
Por quê? Porque Tigre e Eufrates são dois corpos hídricos fundamentais e que proporcionaram, né, o desenvolvimento da agricultura e da pecuária nessa porção do espaço. Tá bom? Uma outra região são as altas montanhas do Irã, porção leste da Turquia e do Afeganistão. Aí nós encontramos altitudes elevadas, com clima frio e frio de montanha. Ou seja, estamos falando de altas montanhas, não é? E já vimos em aulas anteriores que conforme nós subimos no relevo, mais especificamente a cada 180 metros que subimos, reduzimos 1 grau Celsius na temperatura. Porque quanto mais alto, menor é a presença de gases atmosféricos responsáveis pela retenção do calor. Logo, se tem menor quantidade desses gases, estaremos em regiões mais frias. Então, nesses espaços, nós temos, né, o clima frio e o clima frio de montanha, né, para que basicamente corrobora tudo isso que a gente falou aqui nesse momento sobre esse acréscimo da temperatura e ao mesmo tempo diminuição, acréscimo da altitude e ao mesmo tempo uma diminuição na temperatura. Show de bola? E obviamente, como é mais alto, são regiões mais altas e são regiões mais frias, temos uma dificuldade para a fixação humana. Show? E algumas informações interessantes, só o Afeganistão e a Jordânia, ou podemos chamar também de Cisjordânia, tá? Não possuem litoral. Não possuem litoral. O Golfo Pérsico concentra a maior produção de petróleo do mundo, tanto que ele é chamado de Golfo do Petróleo. Tá? Então, essa região do Golfo Pérsico é uma região que tem a maior produção de petróleo do mundo, tanto que ele recebe esse título. Tá bom? Vamos continuar aqui. Vamos tratar um pouquinho sobre a população, a religião e línguas. Quanto tempo que eu tenho? 17 minutos. Vamos avançando. No Oriente Médio, nós temos mais ou menos 316 milhões de pessoas, tá? Isso representa 4,5% da população mundial, né, na última medição de 2010. Turquia é o país mais populoso, tá? Com 75,7 milhões de habitantes. O Bahrein é o país menos populoso, com 791 mil habitantes. E a população daí, como que ela é? Ela é majoritariamente muçulmana, beleza? Com exceção de Israel, né, que ali nós temos os hebreus, são os judeus, tá? Tem a maior presença do judaísmo nessa região, em específico, que é o país Israel. Show? Mas a maioria, né, são basicamente xiitas e sunitas. São as ramificações presentes dentro da religião muçulmana, tá? E, obviamente, xiitas e sunitas, cadê meu mouse? Xiitas e sunitas são as principais seitas muçulmanas ali do Oriente Médio, beleza? Falar um pouquinho do árabe, né? Que é a língua mais falada nesses países. Só que existem algumas ramificações quando pensamos na língua árabe. Existe o árabe nossa, a gagueira agora bateu forte. O árabe corânico, nossa, ou também podemos chamar de árabe clássico, tá bom? E ele é chamado de corânico justamente porque ele segue o Corão. Corão, que é o livro sagrado dessa galera, beleza? Então é o árabe que está ali presente, né, como se fosse a Bíblia dele, tá? É só um efeito de comparação, porque o Corão e a Bíblia são bem diferentes, tá? Mas é como se é o livro sagrado da religião deles, tá? Então, em algumas regiões, o árabe clássico ou corânico é mais falado. Agora, existe também o árabe moderno. Ele também é derivado do árabe clássico, ou seja, deriva do árabe que parte ali do Corão, porém ele já é do século XX. E aí o árabe clássico já é a língua mais utilizada pelos intelectuais, pelos políticos, professores, diplomatas e por aí vai. Então o árabe clássico é aquele árabe falado pela galera mais conservadora, a galera mais antiga, né? Qual é o nome que a gente dá? Em eventos religiosos, por exemplo, o árabe a ser falado é o árabe clássico.
tá? Enquanto que numa sala de aula, o árabe a ser falado é o árabe moderno, beleza? E também existem os dialetos. E isso é muito louco, porque acontece, os dialetos são falados pelo povo, né? E por mais que o árabe clássico e o árabe moderno sejam falados pelo povo também, o que a galera mais fala no Oriente Médio são os dialetos, que derivam tanto do árabe clássico, principalmente, como também do árabe moderno. Óbvio, né, que o ponto de origem principal desses dialetos é o árabe clássico, inclusive porque ele veio do Corão, que é o livro sagrado deles. Só que algumas marcas do árabe moderno também se fazem presentes em alguns dialetos pontuais. Então, obviamente, que isso gera uma dificuldade de comunicação entre as pessoas dos países que compõem ali a região do Oriente Médio. Porque, enquanto eu estou falando árabe moderno, enquanto professor, diplomata, político, intelectual, enfim, tem o povo de um país ao lado do meu, faz fronteira com o meu, está falando um dialeto que eu pego ali uns pontos aqui, outro ali, mas o todo eu não consigo entender. Porque tem uma formação histórica, regional, geográfica muito própria. Que eu, como faço parte de outro país, não sei. Pegaram? Então esses dialetos são uma marca regional muito grande desses países que compõem o Oriente Médio e que, obviamente, por conta dessas ramificações que existem no árabe, né, e podemos dizer que os dialetos fazem parte do árabe, uma vez que derivam principalmente desse árabe corânico, né, que dificultam ali algumas comunicações. Beleza? Vamos falar agora de escassez de água, ou poderíamos chamar também de geopolítica pelos recursos hídricos. Tá bom? Só ver quanto tempo eu tenho aqui. 21 já. Vou parar aqui para voltar na segunda parte. Até daqui a pouco.